Olá a todos. Nesse momento vamos apresentar o nosso mapa conceitual sobre a evolução da gestão na educação profissional e tecnológica e sua relação com os processos educacionais. Esse aqui é o nosso mapa. O nosso objetivo é mostrar como a gestão educacional, antes centrada em tarefas administrativas, passou a ter papel estratégico na qualidade da aprendizagem e na inovação pedagógica. O mapa foi pensado não só como uma linha do tempo, mas como uma representação dinâmica da interação entre a gestão e o ensino ao longo de mais de um século. Aí aqui desse lado nós temos aqui nossa estrutura para gestão, do outro lado aqui nós temos a nossa estrutura para educação. E aqui nosso mapa está organizado em eras, né? A gente tem a era pré-digital, a era das transformações, a era digital e a era inteligente, que é essa que a gente está no presente momento. A primeira era que a gente vai falar é a era pré-digital. Ela data aí de 1909 a mais ou menos 1980 e marca o início da educação profissional no Brasil, com a fundação das escolas de aprendizes e artífices. A gestão e o ensino possuem uma relação vertical e unidirecional. Praticamente, a gestão controlava essa gestão que era feita na instância federal e a educação executava. A escola funcionava como uma fábrica de mão de obra disciplinada, né? Que era voltada para o trabalho mesmo. A centralização era ministerial, o controle era direto na instância federal, os processos eram manuais e a comunicação era por cartas, né, via postal. Na gestão, não existiam documentos, relatórios ou manuais para indicadores qualitativos. A figura do gestor era de administrador de rotinas, não de líder pedagógico. Voltando aqui para o que tange a educação, o ensino era técnico e tradicional, havia oficinas práticas, a metodologia usada era behaviorista, e baseada na repetição, né? Repetição e imitação, e a avaliação era por competências técnicas. A segunda era que a gente vai tratar aqui, a gente chamou de era das transformações, vai de 1980 até mais ou menos 2010. Nesse período, com a redemocratização e a LDB em 1996, surge a ideia de gestão participativa e o uso dos primeiros computadores na administração pública. A gestão começa a atuar como suporte à prática pedagógica e surgem os primeiros indicadores e planejamentos estratégicos. É aqui que o diálogo entre gestão e ensino começa de fato, né? Então aqui no nosso mapa nós temos aqui, pela primeira vez, os dados administrativos começam a embasar decisões pedagógicas. O gestor passa a atuar como mediador e facilitador, e não apenas como executor de ordens. Surge o embrião da gestão participativa, com conselhos, colegiados e espaços de diálogo institucional. Seguindo aqui pelo nosso mapa, vamos ver lá na gestão. Nós temos a tecnocracia educacional, o planejamento estratégico, aparecem os primeiros sistemas de informações e avaliações por resultado, né? Temos a introdução do planejamento estratégico e gestão participativa, criação dos primeiros sistemas de informação e começa a valorização da avaliação institucional. Aí que a gente volta para a segunda era e vamos ver o que é que acontece lá no âmbito da educação. Aqui é esse quadradinho verde aqui. A gente tem que a abordagem é por competências, né? Os currículos passam a ser mais flexíveis, passa-se a usar metodologias ativas e o foco é no mercado. A formação dos estudantes é para o mercado mesmo. A nossa terceira era, a era digital, que vai mais ou menos de 2010 até 2020, ali, mais ou menos quando começa a pandemia, né? Que é um marco para a próxima era que a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos a criação dos institutos federais e o uso de plataformas como a Anilo Peçanha. Os dados passam a orientar as decisões, né? Uma característica bem marcante desse período, né? A educação adota o ensino híbrido, os ambientes virtuais e metodologias ativas, e pela primeira vez, gestão e sala de aula se conectam por meio de dados. É o que chamamos de círculo virtuoso entre a administração e a aprendizagem.
Aí, aqui no nosso mapa nós temos o círculo virtuoso da educação profissional e tecnológica moderna, os dados gerados pela educação por todas essas plataformas que passam a ser utilizados alimentam a gestão. A gestão, por sua vez, devolve políticas e recursos mais eficazes à sala de aula com esses dados que foi gerado pela educação. A educação gera novos dados, fechando o ciclo de melhoria contínua, que é retroalimentado, né? A gestão, então, passa a ser baseada em evidências. E o ensino assume a característica de adaptativo e responsivo, né? A partir do momento que você tem esses dados gerados quase que em tempo real, você consegue tomar ações em curto prazo e mais rapidamente para poder corrigir qualquer desvio de percurso que a educação possa ter aí do que é esperado para os índices educacionais. Então, seguindo aqui no âmbito da gestão, nós temos as bases de dados, a plataforma Nilo Peçanha, né? Temos a inteligência business e os indicadores de desempenhos. Adoção e práticas de accountability e transparência pública, né? É interessante que essas plataformas permitem não apenas a instituição, mas como a sociedade civil, né, avaliar as próprias instituições. A gestão passa a ser orientada por indicadores e dashboards, né, muito utilizado nos dias de hoje é o BI. E vamos ver o que acontece lá no âmbito da educação com o nosso mapa. Nós temos aqui o ensino híbrido, os ambientes virtuais, a personalização tanto do ensino quanto do próprio processo de ensino-aprendizagem, e temos essas leituras analíticas, né, a partir dos dados que são gerados. Aí nós voltamos aqui, temos a conciliação do ensino híbrido e as AVAs, né, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, as metodologias ativas, PBL, sala invertida, ganha espaços, e temos a leitura e análise, que permite uma análise preditiva do desempenho discente. Uma coisa interessante é que esses dados, eles não servem só para poder dar um retrato da situação atual. Eles permitem extrapolar essa fotografia momentânea e prever, de uma forma estatística, o que pode acontecer lá na frente se nada for feito, né? Então essa aqui foi a nossa era digital. A próxima era é a era inteligente, que vai de 2020 até agora, que é onde a integração chega ao ágil, né? Acelerada pela pandemia, e nós temos o uso das inteligências artificiais, as metodologias ágeis e a gestão adaptativa. Agora a gestão e a educação formam um ecossistema único. Decisões são tomadas em tempo real e os professores e gestores atuam juntos na gestão pedagógica. As características dessa área inteligente são: a gestão deixa de ser suporte, passa a ser catalisadora de inovação pedagógica. As instituições e equipes operam com ecossistemas inteligentes, com decisões em tempo real e aprendizagem contínua. O gestor torna-se o curador de dados e mentor da inovação. Os professores, design de experiência de aprendizagem. Vamos ver lá no que tange a gestão, aqui, nesse quadradinho laranja. A gestão é preditiva e ágil, né? Nós temos o uso das IA generativas, a governança adaptativas e os OKRs Squads. A gestão passa a operar com OKRs, Squads e metodologias ágeis. ênfase em governança baseada em dados e feedback contínuo. Uso das IA generativas e análise preditiva dos processos decisórios. Vamos ver lá no âmbito da educação o que acontece. A aprendizagem se torna ubíqua. Nós temos a ênfase nas microcredenciais, o metaverso educacional e as competências digitais. A formação é voltada para competências digitais e pensamento crítico. A adoção de metaversos e laboratórios virtuais, que são as plataformas, né? A expansão das microcredenciais, badges digitais e avaliações adaptativas. Para concluir, o mapa mostra que a gestão na EPT evoluiu de um modelo de controle para um modelo de colaboração,
Hoje a gestão é o eixo que conecta tecnologia, pessoas e processos pedagógicos, garantindo que cada decisão institucional gere impacto direto na aprendizagem. Mais do que administrar, gerir é criar condições para que a educação floresça, e o mapa nos ajuda a visualizar exatamente como essa transformação aconteceu ao longo das eras. Em resumo, nosso mapa conceitual revela uma trajetória de integração e inteligência coletiva. Gestão e educação não são mais áreas separadas, são dimensões complementares de um mesmo projeto social voltado para a formação de cidadãos críticos e profissionais preparados para um mundo em constante mudança. Então, obrigado a todos que chegaram até aqui e nós ficamos por aqui.